E bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Pois é verdade, vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar, pois, a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará também a sua recompensa com os infiéis. Pois o servo é o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem se fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas os que não souberem e fez coisas dignas de açoite, poucos açoites será castigado. E qualquer que muito lhe for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito também lhe pedirá. Amém? Sobe aqui. Nós vemos aqui a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele traz duas comparações aqui, e aqui ele fala a respeito da sua missão. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era cumprir a vontade do Pai, e a mesma missão, minha e sua, cumprir a vontade de Deus. Cumprindo a vontade de Deus, para que o tempo próximo que estamos vivendo, esse tempo corrido, esse tempo opressivo, esse tempo esmagatório que nós vemos agora, porque Jesus, ele falou conosco a respeito desse tempo, mas o Senhor nos leva a isso também, a cingir os nossos lombos, estarmos preparados, Por isso que no início aqui da parábola, da mensagem do servo vigilante, Jesus ele fala que cingindo os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, para que quando voltar, da festa das bodas, para que quando ele vier, bater-se a porta, possa lhe ser aberta. E Jesus ele fala assim: pois bem-aventurado é aqueles aos quais o Senhor, quando vier, achar estes vigiando assim, pois se cingirá e os fará se assentar à mesa, chegando, e os servirá, pois ele vier, tanto na primeira vigília como na segunda vigília, e bem-aventurados são os tais servos. Por quê? Os servos vigilantes, A missão de Jesus era conduzir os seus discípulos a um padrão de vida conforme a vontade do Pai, daquilo que já havia se profetizado, e no cumprimento de Cristo. Por quê? Porque nesse padrão de vida que nos leva a praticar, porque não adianta nós simplesmente guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, mas se não tem prática, nós precisamos de praticar aquilo que nós falamos, nós precisamos de praticar. E Jesus, ele fala a respeito dessa parábola. Por quê? Porque ele está dando a missão quando o povo estava lá no Egito, ele simboliza aqui para eles entenderem melhor a respeito da passagem de Moisés no Êxodo 12. Abre comigo o Êxodo 12, por favor. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versículo 11. Versículo 11 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, também o vosso cajado nas suas mãos. Comereis apressadamente a esta Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, e esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito,
desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, pois eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que vos estiverdes, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, nem não haverá morte, quando eu ferir toda a terra do Egito. Amém? Nós vemos aqui, a instrução de Deus para Moisés, para que pudesse trazer essa mensagem a Arão, e Arão trazer a mensagem ao povo. E é o mesmo consentimento aqui, dessa passagem, por isso que Jesus ele compara a saída do povo, do Egito, quando o Senhor ele levantou ali Moisés para conduzir esse povo, mas havia também todo um período de preparação. E é isso que Jesus está falando, que nós temos que estarmos vigilantes, porque os dias são maus. Os dias, a cada dia, o tempo está o quê? Se declinando. O tempo está, o cronômetro, está sendo reduzido, para a volta de Jesus. Por isso que, quando o Senhor, ele fala a respeito aqui da vigilância, e nós podemos encaixar esse texto aqui também, a respeito dos dias que se aproximam, tanto da escatologia, quanto daquilo que há de se cumprir. Quando nós vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, abre comigo, por favor. Mateus 24. O Senhor, ele fala a respeito desses dias a qual nós estamos vivendo, Mateus 24, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: e ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister, a palavra aqui do grego mister é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, pois haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são só o princípio das dores. Agora acompanhe comigo aqui no versículo 45, por favor. E o Senhor continua o sermão, esse sermão aqui de Lucas, capítulo 12, que nós acabamos de ler aqui. E quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Pois bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar-lhe assim, fazendo, servindo assim. Pois em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo disser consigo no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar aos seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e uma hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, pois ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vemos aqui que a tensão, dessas últimas trombetas a ser tocada, que ele está falando também, depois ele inclui aqui no capítulo 25 de Mateus, a respeito da última mensagem que nós falamos a respeito das virgens, das 5 loucas e das 5 prudentes, Você vai ver que o Senhor está sempre falando a respeito aqui da vigilância, de estarmos preparados, cingindo os vossos lombos, preparados para a vinda do Senhor. Pois tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que está acontecendo sobre as nações, são somente os princípios das dores, porque ainda não é o fim, mas o tempo do fim já está aí, o cronômetro já está sendo reduzido, o tempo do fim já está chegando,
né? A Bíblia ainda fala ainda de duas guerras que ainda vão acontecer, está no livro de Ezequiel, capítulo 38, né? Que é uma das primeiras, né? Que essa vai acontecer. E da última guerra é a terceira guerra mundial, e aonde que as nações se voltará contra Israel, e aonde a intervenção de Deus virá sobre este mundo. Então a palavra profética, né, dos últimos dias está tudo assim, ó, decorrendo ao nosso tempo. Então, o porquê que eu fiz essa leitura desse texto aqui no capítulo 12, depois nós vimos aqui ao capítulo de Mateus capítulo 24, né? Mencionamos aqui o tempo, como que na atualidade dos tempos nós estamos vivendo, e depois o versículo tanto 45 como o 51, porque isso é uma projeção da igreja dos últimos dias, é a preparação que o Senhor chama aqueles que estão em comunhão com Ele, que estão servindo a Ele verdadeiramente, a estar prontos, como no tempo do Egito, porque o Senhor veio e várias calamidades aconteceram no Egito, porque o Senhor dava a ordem, e o que acontecia? O faraó endurecia o coração, e a representação de faraó que representa o mundo, representa o coração dos homens na maldade, porque quando nós falamos do amor de Cristo ao mundo, os homens não querem esse Cristo crucificado, o mundo não quer o Cristo crucificado. Por isso Paulo diz que o conceito do mundo, quer ver? Vamos ler aqui em 1 Coríntios, o que Paulo fala? Abre comigo, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1. Glória a Deus. Amém. Primeiro Coríntios 1. Versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, Paulo, ele está falando aqui do caráter da cruz de Cristo, ele está falando aqui do caráter da pregação do Evangelho, né? da obra de Deus, da humanidade, do sacrifício de Cristo na cruz do madeiro, e a esperança vindoura para os homens que estavam perdidos, né? A palavra do Senhor diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, pois eu aniquilarei a inteligência dos entendidos. Pois onde está o sábio e aonde está o escriba? Aqui ele faz uma pergunta, aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura do conhecimento deles? Deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas agrada a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus como os gregos eles buscam, né, sabedoria, mas nós não pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus, pois loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a dos homens. Versículo 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus, versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sua sabedoria, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então quer dizer, Ele deu sabedoria àquelas que são fracas. Por quê? Porque no intento do coração humano caído, o homem quer sempre se orgulhar, mas tudo isso é por conta da síndrome de Lúcifer do pecado, porque o pecado no coração dos homens tira a centralidade da vontade de Deus.
Por isso, né, os homens, quando eles são corrompidos, o que acontece? A corrupção, ela afasta, né, a nossa vida do caminho do Senhor. Mas quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor e preparamos e cingindo os nossos lombos com a palavra da verdade, na oração, na comunhão com os irmãos, a igreja ela se fortalece. Por isso, quando Jesus ele fala a respeito dessa parábola do servo vigilante, né, e nós vamos no Mateus capítulo 45, aqui do 24 45, ele está falando da preparação dos últimos dias, como que o ministério, as igrejas estariam, né? Como o pastor Alan trouxe hoje, né? A respeito desse vídeo, né? Que ele ficou impactado. Mas isso já está ocorrendo, já tem tempo, já tem anos que está ocorrendo desta forma. Só que nós não podemos perder a nossa identidade em Deus, porque todos nós prestaremos conta ao Senhor. Eu e você prestaremos conta ao Senhor. Nós daremos conta ao Senhor. Por isso, o tempo presente que nós vivemos são tempos difíceis, tempos esmagador, tempos que nós temos que estarmos, né, sempre em vigilância e orando, porque nós não temos que guerrear essa peleja. O que nós temos que fazer é orar e confiar no Senhor, porque quem guerreia por nós é o Senhor. É o Senhor, ele guerreia por nós. Por isso a vigilância, né, como o Senhor deu a ordem ali ao povo que estava no deserto, para o quê? No Egito, para se preparar. Por isso que Deus falou com Moisés, fala ao povo que se preparem, que eles estejam prontos, né, com malas prontas, para poder viajar, para poder ir. Lucas também ele fala a respeito disso, no capítulo 20, 21. Isto. Ele fala assim no capítulo 21, capítulo 21, versículo 14. Ele fala assim, olhai por vós mesmos para que não aconteça. Vocês abriram? Capítulo 21, versículo 14. Amém? Ele fala assim: olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, quer dizer, preparados, né? E preparados e separados por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus, né? Essa palavra que fala de em pé, que não podemos estar do que caídos, né? Mas podemos estar do que de pé, olhando, erguendo a nossa cabeça. E ele fala aqui, no versículo 31, ele fala assim, 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção já está se aproximando, né? E é tempo de nós estarmos com a cabeça erguida, olhando para Cristo, olhando para os céus, mas nos preparando para a chegada do reino de Deus, porque Cristo, ele está próximo a vir. Cristo, ele está nos preparando para que possamos estarmos alertas, cingidos os lombos, preparados para o tempo que nós estamos vivendo. Porque o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de angústia. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, a Escritura diz assim: haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Note para você ver que hoje aqui a gente está lendo aqui vários versículos bíblicos a respeito da vigilância do servo prudente, do servo fiel.
aonde nós precisamos estarmos atentos, ligados, né? Orando, buscando esse caminho, preparando o tempo, porque os dias estão se abreviando. Por isso que quando nós vemos, a palavra fala que a natureza, né, ela geme porque o mundo ele está sendo assim destruído pelo próprio nome mesmo. Porque quantas coisas têm acontecido. Hoje de manhã eu estava vendo um artigo de um cientista, né, ele comentando que numa cidade, se eu não sei se é uma cidade de São Paulo, uma cidade aqui no Brasil, a cidade, assim, o foco da cidade, o estado, eu não prestei muita atenção, mas ele só comentou, eu fiquei ligado naquele comentário dele, ele falando a respeito de químicas, que havia, por exemplo, há 40 anos atrás, uma empresa que mexia com química, e abriram ali uma vala e enterraram aquela química ali, naquela região daquele lugar. Depois de 40 anos, começou a surgir muitos casos ali de pessoas doentes, né, animais que apareciam lá doentes, praticamente com as mesmas doenças que manifestavam, né, no ser humano. Então, quando eles foram descobrir, foram olhar ali a radiação ali, por ali perto ali, quando eles descobriram, havia lixo tóxico químico ali enterrado, né? E quantas coisas têm acontecido desta forma no mundo? No mundo, quantas coisas têm acontecido? E às vezes a gente vê artigos, né, relatos mesmo de pessoas, por exemplo, outro dia desse eu vi um artigo também nos Estados Unidos, de uma escola, onde estava aparecendo casos de jovens, né, meninos e meninas também, jovens de 18, né, 19 anos de idade, aparecendo com casos de câncer. E quando eles foram descobrir, era um lixo radioativo, né, nuclear, por uma usina nuclear que havia ali, não sei quantos quilômetros que estava ali daquele lugar. Mas é tão assim terrível a radiação que chegaram até a essa escola. Só que a escola estava tentando processar, né, o Estado para poder haver, né, a indenização das famílias, que muitos entes queridos que foram perdidos, e eles não estavam conseguindo, né, ter êxito nisso, porque tudo isso são só o princípio das coisas que já estão acontecendo. Porque a palavra diz que nós veríamos sinais nos céus, né? Sinais nos céus, nós veríamos terremotos, o que está acontecendo, né? Um desses últimos terremotos que aconteceu, né? Milhares de pessoas morreram, né, na Turquia. Quantos terremotos também que já não veio sobre a face da terra, e muitas pessoas já foram dizimadas, né? Pestilências, mortes, a cada tempo nós estamos ouvindo, né? Agora há um artigo aí dessa doença Guiné Equatorial, né? A OMS, eles estão aí com os cabelos em pés para tentar descobrir que doença que é essa. E está assim um caso isolado, foi quando surgiu a questão do Covid, né? Mas tudo isso, a palavra de Deus já está relatando para nós. Porque não é para a gente ficar assustado com essas coisas que estão acontecendo, não. A nossa confiança, irmãos, é no Senhor. Mas tudo isso, a palavra de Deus nos diz que nós, quando começássemos a ver as coisas que Jesus já tinha dito, que as coisas que iriam acontecer sobre a humanidade, nós podemos estarmos o quê? Alertas, como servos vigilantes, como servos que estão preparando a volta do seu Senhor. Porque agora eu tenho assim no meu coração, no meu espírito, que o mundo nunca precisou tanto da igreja como o mundo está precisando agora. E a igreja está dormindo, é como se fosse um leão, né, que está dormindo, um leão que está assim roncando, esqueceu de acordar. Então, por isso que o Senhor, ele levanta, né, profetas nesse tempo, anunciar a sua palavra,
e a trazer entendimento para que a igreja possa caminhar, né? É igual nós vemos agora, há pouco tempo agora, né? O avivamento, e foi um avivamento mesmo, porque, irmãos, que avivamento tremendo, de quantos dias, né? Foi vários dias os irmãos ali orando, clamando, e eles estavam simplesmente no culto, como nós estamos aqui agora. Eles foram adorar a Deus e de repente continuaram ali o culto, e veio aquele avivamento do Senhor, né? Para avivar ali a nação, tanto a região, porque o Senhor está derramando a sua graça nesses últimos dias, porque o tempo que nós vamos viver são tempos difíceis, porque está para acontecer guerras por aí. As guerras virão, porque a palavra de Deus, ela já declarou isso. Mas cabe a mim e a você observarmos a palavra e não estarmos assustados com isso, mas preparados em Cristo, preparados no Senhor, para que nós possamos ir de cumprir a vontade do Senhor. Porque quando nós lemos nessa passagem de Lucas 12, que nós acabamos de meditar aqui, Lucas 12, sim, versículo 37, ele fala assim: pois bem-aventurado aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, Lucas 12, versículo 35, eu estou no versículo 37, amém? Bem-aventurado aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e o fará sentar-se à mesa, e chegando-se o servirá. E vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos, né? Por que o Senhor está falando? A vigilância em todo o tempo, né? Aqui ele está falando de horários, ele fala aqui de intervenção de horários, né? Não preocupando com as coisas, a vida não deixando ser o nosso tempo, né? A vida alheia, não deixando o tempo, as coisas do mundo roubar o seu tempo, mas sim dentro desses horários, né, estabelecido, quer dizer, vigilante, tanto da primeira como da terceira vigília, né? Essa primeira vigília, a primeira vigília dos judeus aqui, né, alguns falam meia-noite, né, outros falam às 2 horas, outros falam 1 hora da manhã, né? Eu sei que isso aqui eu posso falar verdadeiramente, que a terceira vigília da noite é por volta de 3h15 a 3h30 da manhã. Então, nessa segunda vigília, que ele está falando, nas madrugadas, quando eu vim, e esse servo está ali, ó, orando, vigilante, permanecendo. Então, é um chamado para nós estarmos preparados, porque há uma obra que tem que ser cumprida. Há uma obra que Deus confiou a mim, a você, né? A todos nós. E, irmãos, tem hora que eu fico assim pensando, falando, meu Deus, Senhor, quão falho, né? Quão falho eu sou, preciso de estar mudando muito, de estar melhorando, né? Melhorando minha vida para com o Senhor. E o quanto de tempo assim que às vezes a gente perde por coisas que às vezes a gente poderia estar investindo, né, nas vidas que estão perecendo. Porque nós oramos, nós clamamos, nós fazemos visitas também, mas nós precisamos também de ter uma preparação para o evangelismo dessa última hora que o Senhor nos chama aí. Porque esse evangelismo da última hora que o Senhor nos chama aí é para que aqueles que estão perdidos, né, possam experimentar também a glória do Senhor, a glória de Deus. Pois ele fala que nós temos que estarmos preparados, vigilantes a todo tempo, porque nós não sabemos a hora que Jesus ele irá de vir. Por isso que Jesus ele fala uma coisa aqui tremenda, ele fala assim: porque se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão a roubar a casa, ele vigiaria,
estaria ali a noite inteira vigiando. Quero ver esse bandido entrar aqui. É a verdade, né? Vigilante. É desta forma, com convicção, né? Vigilante. Amém? E ele fala assim, ó, no versículo 39: sabei, porém, isto, né? Se o pai de família soubera que hora haveria de vir. Porquanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que vocês não imaginam, né? É uma hora de surpresa. É uma surpresa que Deus ele irá fazer. Por isso que quando nós vamos a palavra de Deus, irmãos, ela é como se fosse assim um quebra-cabeça, né? Como, não é um enigma, né? Vou colocar assim, não, mas como um quebra-cabeça. Por isso que você tem que estar orando e buscando direção do Espírito para você começar a compreender. Quando nós vamos no livro de Isaías, abre comigo Isaías 28. O Senhor, ele fala a respeito da sua palavra, que Ele não daria o conhecimento, versículo 9 ao versículo 11, Ele não daria o conhecimento dele a todos, somente aqueles que verdadeiramente o buscam. Isaías 28, versículo 9 ao versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porém, é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Amém, irmãos? Está vendo? Porque o Senhor, por isso que Jesus ele falava, né, em parábolas, né, ele dava a conhecer aos seus discípulos, porque os seus discípulos estavam perto. E todos aqueles que buscam o Senhor, estão perto do Senhor, o Senhor compartilha, né, os seus oráculos. Ele compartilha aquilo que é fiel, aquilo que é de bom grado, aquilo que é o gozo dos céus, aquilo que é o gozo do Senhor para com os filhos. Mas aqueles que não estão longe, né, eles simplesmente vão conhecer um pouco. Por isso que ele fala mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. A quem darei o conhecimento? Ao homem desmamado, quer dizer, aquele que não tem entendimento, que é como o menino. Por isso que Paulo ele fala a respeito dessa prudência em Efésios capítulo 4. Efésios 4, Paulo fala assim, abre comigo, por favor. Desculpa, é Gálatas 4, por favor. Gálatas 4. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo ou um escravo, ainda que ele é senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores, até ao tempo determinado pelo Pai, que é Deus. Amém? Então, não adianta nada o servo ele ser como um menino, porque como que o Senhor vai confiar a ele?
Como que o Senhor vai confiar a Ele? Confiar a Ele, né, a sua mordomia. Por isso que o servo vigilante e prudente, ele precisa de estar ligado no Senhor, para que ele possa compreender a vontade de Deus. E o Senhor, ele traz uma outra mensagem a respeito do mordomo fiel, a respeito daquele que é prudente. E ele disse assim: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor o pôs sobre os seus servos, para lhe dar a seu tempo a ração, quer dizer, o alimento. Parando aqui nesse versículo, o que nós compreendemos aqui? Porque o Senhor, ele vai levantar aqueles que são deles prudentes, mas preparados na palavra para poder o quê? Dar alimento no tempo oportuno. E esse alimento aqui, ele simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada com entendimento, com sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus, ele te conduza à vontade do Pai. Porque toda ação necessária, toda essa ação de construção na nossa mente, no nosso coração, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então o Senhor que trabalha aos nossos corações, mas ele testifica também, tanto na nossa consciência, na nossa mente e no nosso coração. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 5, que ele está falando ali das dificuldades do tempo, da atualidade que nós iríamos viver, né? Ele fala das tribulações, que ela é necessária, porque essa tribulação, ela produz paciência, né? Paciência, experiência, esperança, porque a esperança, né, de Deus está latente aos nossos corações, para que o reino de Deus ele se manifeste em parte neste momento agora, e no momento que na nossa esperança que é derramada nos nossos corações, que há de vir, porque Jesus há de vir nos ares, o Senhor há de vir de buscar a sua igreja. Então nessa preparação que Paulo ele fala, né, do consentimento da palavra, que esse derramar do Espírito Santo de Deus nos nossos corações é que nos ajuda a permanecer, é que nos ajuda a ficarmos fiéis com o Senhor, a estarmos vigilantes e preparados. No versículo 42 e no versículo 44, Paulo fala assim, pois bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, quer dizer, servindo, né, cuidando, dando alimento, trazendo alimento sólido, não somente o alimento físico para aquele que perece, né, como um semeador, porque aquele que semeia, ele não come a semente. Em 2 Coríntios capítulo 9 nos fala, né, a respeito do semeador da semente. O que semeia, ele recebe semente, mas ele não come a semente, ele semeia, né? Há aqueles que comem a semente, né? Mas há aqueles que eles semeiam. Pois em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Está vendo? Por quê? Porque esse servo, ele está, aqui é uma característica da igreja que obedece a palavra de Deus, está dentro do caminho da vontade do Senhor, para que o Senhor, né, coloque ele sob a sua vontade. E essa vontade do Senhor, ele porá a cada um aos seus bens. Pois o Senhor também, ele adverte aqui, Jesus também adverte no versículo 45, dentro dessa parábola, que se o servo, ele for negligente, né, como as cinco loucas, né, havia as 5 prudentes, né, da virgem, de Mateus capítulo 25, havia as 5 prudentes, mas havia também as 5 nécias, as 5 tolas, né, que recebiam as dádivas, receberam dádiva, né, que o óleo, que simboliza a unção, receberam a oportunidade de esperar o Senhor, de conhecer as bodas, de estar juntamente com a noiva nas bodas, porque a noiva
ela já estava nas bodas, ela estava esperando o Senhor, e elas vieram no meio do caminho para encontrar com Ele. Então foi um privilégio de serem separadas para aquele trabalho, e é assim com a minha vida, com a sua vida. É um privilégio, né? É um privilégio de nós estarmos, né, diante do Senhor, falando da sua palavra, falando do seu amor. E nós temos que ter no nosso coração o temor de Deus, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quero abrir um parênteses aqui, eu queria, né, até falar a respeito disso, porque nós vivemos tempos assim tão difíceis, que hoje as pessoas não estão se santificando mais, né, na oração, no clamor a Deus, se separando, né, das coisas do mundo, para poder às vezes até subir, né, a um púlpito, né? O altar de Deus somos nós, né? O templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Mas nós precisamos de ter reverência aqui na hora, quando a gente sobe. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa de estar, né, em santidade ao Senhor, porque o Senhor nos cobra santidade. O nosso Senhor, Ele nos cobra santidade, assim como Ele disse, né, a Moisés, né, sede santo como eu sou santo. Então a palavra do Senhor, ela é muito clara a respeito disso. Nós vemos Paulo também, né, falando, sede santo, né, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, né? Paulo está falando a respeito de santidade, ele está falando a respeito de disciplina, ele está falando a respeito de doutrina, ele está falando a respeito de modo de vida, né? Porque o tempo que nós estamos vivendo o último estágio da igreja, que nós estamos vendo, né, a igreja que é amante do ouro e da prata, infelizmente. E isso está, né, não somente na nossa nação, mas isso está global, né? E os falsos profetas estão como é que fala? O urubu ali no ninho, né? Manifestando para tudo e quanto é lugar. Então são muitos tipos de doutrinas falsas, errôneas, que tiram as pessoas do caminho de Deus. Muitas pessoas que às vezes estão iludidas, ou até mesmo fracas na fé, né, por falta de oração, por falta da comunhão da igreja, e as pessoas estão se perdendo a esperança, porque as pessoas hoje elas querem os seus problemas resolvidos, mas esquecem de submeter a vontade de Deus. Porque antes de nós entrarmos nesse versículo aqui, Jesus ele vai falar que se esse servo que o Senhor colocou as boas dádivas, deu tudo aquilo que é necessário, deu tudo aquilo que precisa, né? E ele não foi prudente sobre a sua casa, muito pelo contrário, aqueles que estavam, né, na sua casa a servir, ele começou a fazer o quê? A espancar essas pessoas. Esse espancamento que Jesus está falando aqui, ele está falando da diversidade dos últimos dias, porque o mercenário, ele ia ser amante dele mesmo, porque por ele ser mercenário, ele não vai enfrentar as dificuldades, ele vai correr fora, e ele vai largar aquela ovelha na dificuldade. E quantos que nós estamos vendo por aí a respeito disso? Hoje, cada doutrina fora da palavra de Deus, porque as pessoas falam assim, ó, vem para cá para você conquistar. E são espíritos terríveis que estão regendo nesses últimos dias, que são os príncipes desses séculos, aonde a gente vê, né, a Bíblia fala de Moloque, né? Moloque é o deus da molecagem, né, aonde você vai vendo as pessoas com molecagem, né, com engano, com mentira, né? E também simboliza também o Deus da morte por pagamento, né? Nós vemos também o que? Mamon. Jesus falou de Mamon, que é a avareza, né? Que é a ganância, né? do homem, né? Deixar a ousura, né? Fazer parte da sua vida. E ele fala também de Baal. Baal é aquele espírito, né? A tradução ali significa marido ciumento, né? Que utiliza o sexo por violência. É aquele tipo de pessoa que é opressiva, né? E ataca também outras mulheres também.
As mulheres também atacam também, né? E nós vemos aí essas espadas, né, atacando, né, as pessoas nesses últimos dias. Qual que são as armas desses inimigos? Que é o dinheiro, o sexo e a violência, né? Nós vemos essas armas atacando as pessoas e tirando elas da centralidade de Deus. Então, o que nós vemos, né, principalmente dentro das igrejas também? Nós vemos esses espíritos, infelizmente, nos últimos dias, tirando essas pessoas também da centralidade. Por exemplo, vem para cá, que a sua vitória está aqui. Vem para cá, toma um copo d'água, que tudo vai se resolver, né? Por exemplo, participa dessa vigília da noite, porque dessa vigília agora, toda a maldição que vier contra a sua vida, ela vai embora. Mas só que o Senhor Jesus, ele fala a respeito dessa vigilância, porque Jesus está falando do ensino da vontade do Senhor. Porque quando nós paramos aqui, não sei se vai dar para terminar, abre comigo Mateus capítulo 5. A gente conhece essa referência de Mateus capítulo 5 como o sermão da montanha, né? Mas o Senhor Jesus, ele está trazendo a nossa mente aqui para que nós não possamos ser dominados, né, por esses espíritos que estão atuando no mundo hoje, e muitos têm aberto o coração para que esses principados, essas potestades que estão atuando, estão tirando as pessoas da centralidade da vontade de Deus. E Jesus, ele começa a trazer o ensinamento aqui dessa constituição do reino, que é a palavra do Senhor, são as leis do Senhor que nós precisamos de cumprir. E o Senhor, ele disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 13, vou fazer uma leitura até o versículo 16, amém? Acompanhem. Vós sois o sal da terra, pois se esse sal for insípido, quer dizer, não salgar, com que há de se salgar? Pois para nada mais ele presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre algum monte, nem se acende, versículo 15, nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo do alqueire, que é a palavra que é mesa, mas sobre ela, e dá a luz a todos aqueles que estão na casa. Pois assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém? Essa é a operação do servo fiel e vigilante da igreja, né, dos últimos dias. Pois essa palavra, ela tem que estar no coração, no corpo, né, da igreja, para que quando ela for prudente, ela for luz desse mundo, porém sal dessa terra, em todas as ações conforme a vontade do Senhor Jesus, o que vai acontecer? As pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão de fora, vendo você, né, elas vão, né, se render a Cristo, vão se render a Cristo por conta, não somente por conta da sua atitude, mas vão ver uma diferença daquilo que você fala e daquilo que você pratica. E assim elas virão a Cristo, porque o trabalhar é do Espírito Santo de Deus. Não que a nossa vida, o nosso modo de vida, ele converta alguém, porque eu e você não temos poder nenhum para isso. Porque o poder é da ação do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, em vão vigia a sentinela. A palavra de Deus, ela é muito clara. Porque se não vigiar para guardar a cidade, né, em vão essa cidade vai ser vigiada. E isso é muito sério, porque essa palavra, ela traz a luz para que daqueles que estão servindo a Deus possam ser luz no mundo, possam ser a diferença no mundo. Então, para isso que eu e você, nós somos chamados como igreja do Senhor. A igreja,
ela é chamada para fazer a diferença, né? Amém? Quero finalizar aqui uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade